Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Joana e no vídeo de hoje, pessoal, trago-vos mais um episódio da série Unsolved. Para o episódio de hoje, pessoal, vamos falar acerca do desaparecimento da Lori Bible e da Ashley Freeman. É um caso muito estranho, um desaparecimento estranho, mas pronto, já vamos falar sobre isso um bocadinho mais à frente neste vídeo. Antes de começarmos este vídeo, pessoal, queria apenas pedir-vos para me dizerem a vossa opinião em relação à luz neste vídeo, porque eu estou a gravar este vídeo de noite e, muito honestamente, é o primeiro vídeo que eu gravo de noite. Eu finalmente acabei a minha softbox e neste momento só estou a gravar com uma, portanto eu sei que isto não está perfeito, mas eu só consegui fazer uma, ainda me falta fazer a outra para ver se isto fica um bocadinho mais equilibrado, mas pronto, digam-me o que é que acham, porque eu vou ser muito honesta convosco, eu este semestre vou ter um horário muito mau mesmo, para além de ter aulas todos os dias à tarde, vou ter 2 dias em que vou ter aulas de manhã, e então vai se tornar um bocado complicado para mim conseguir gravar durante o dia para vocês. Se eu conseguisse gravar à noite seria mesmo uma grande ajuda para mim, portanto é isso, mas como é óbvio, gostava de saber a vossa opinião, se gostam de ver o vídeo assim ou não, mas pronto, também será algo temporário porque eu quero ver se faço outra, mas pronto, basicamente é isso. Antes então de avançarmos, pessoal, não se esqueçam de deixarem já o vosso like neste vídeo e também de subscreverem ao canal se são novos por aqui, e é isso, vamos então começar. E então, pessoal, como eu disse anteriormente, hoje venho falar-vos acerca do desaparecimento da Ashley Freeman e da Lori Bible, e na verdade elas eram melhores amigas e tudo começou no dia 29 de dezembro, que era o dia em que a Ashley fazia 16 anos de idade, e então a sua família decidiu, para celebrar o seu aniversário, decidiram juntar-se todos na casa dos Freeman, ou seja, na casa da Ashley, e convidarem também a sua melhor amiga e o seu namorado. E então na noite de 29 de dezembro estavam lá todos em casa dos Freeman, portanto para celebrar o aniversário da Ashley, e então estavam lá os pais dela, que era o Danny e a Kathy, a Loria, que é a sua melhor amiga, e por fim o Jeremy, que era o seu namorado. E então, segundo o que se sabe, o Jeremy saiu da casa dos Freeman por volta das 9h30 da noite e somehow a casa no dia seguinte estava completamente incendiada. O incêndio começou entre a noite de dia 29 e a manhã de dia 30, não se tem exatamente a certeza. O que é certo é que às 5h30 da manhã um vizinho apercebeu-se o que estava a acontecer e chamou imediatamente o departamento dos bombeiros. Após os bombeiros conseguirem acabar com o incêndio, obviamente que a polícia foi chamada ao local. Após a polícia chegar ao local, como é óbvio, eles estiveram à procura no local a ver se encontravam alguma coisa, e foi então quando eles encontraram o corpo da Kathy, ou seja, a mãe da Ashley. O que é estranho aqui é que o corpo da Kathy foi encontrado, no entanto não encontraram o corpo nem do Danny, nem da Ashley, nem da Loria. Após o corpo da Kathy ter sido encontrado, como é óbvio, foi feita uma autópsia e portanto conseguiu-se determinar que a Kathy levou um tiro na cabeça, e este tiro foi dado antes do incêndio começar, portanto dá tudo a entender que o incêndio foi feito depois propositadamente, e foi isto que a polícia na altura determinou. Para além disto, a polícia criou a sua própria teoria na altura, e a sua teoria era de que o Danny tinha morto a sua mulher e que tinha raptado a sua filha e a melhor amiga da sua filha, a Loria. No entanto, pessoal, no dia seguinte os pais da Loria foram ao local do crime e ficaram bastante chocados porque encontraram algo que os investigadores não tinham visto, o que é bastante estranho, como é que eles não viram, mas pronto. Então eles encontraram um corpo que estava completamente desfigurado no sentido que não era exatamente possível reconhecer logo de quem é que era aquele corpo. No entanto, mais tarde conseguiu-se descobrir que aquele corpo pertencia ao Danny, ou seja, ao pai da Ashley, e portanto aquela teoria que a polícia tinha ao início neste momento já não faz sentido, porque o corpo do Danny estava ali. Ele também tinha sido morto com um tiro na cabeça, tal como a sua mulher, o que é muito estranho. No entanto, apesar de se ter encontrado o corpo do Danny, não havia qualquer sinal nem da Ashley nem da Loria, portanto o corpo delas não foi mesmo encontrado. E pronto, pessoal, basicamente o caso é este, esta é a informação que existe, foi isto que aconteceu. No entanto, vamos então agora passar para algumas teorias, e eu vou também falar-vos sobre algumas coisas que foram encontradas no local do crime. A única coisa que foi encontrada no local do crime que possa ser relevante para o caso foi, portanto, a mala da Loria. Ela deixou a mala para trás e dentro da mala ela tinha lá a carteira com a carta de condução, $200. Perante isto, como é óbvio, a polícia acredita que elas foram raptadas e de certa forma descartaram a hipótese de ser um assalto que tivesse corrido mal, porque caso fosse um assalto, supostamente não seria encontrado dinheiro, estão a perceber o que eu estou a querer dizer, e não havia nada que
mostrasse que fosse um assalto que tivesse corrido mal, porque foi tudo deixado para trás. Em relação à arma do crime, também não existe, não foi nada encontrado, portanto este caso é um bocado chato porque não existem grandes evidências, estão a perceber o que eu estou a querer dizer, não existe nada que tenha sido encontrado no local do crime que pudesse dar alguma pista do que poderá ter acontecido, a não ser realmente a mala da Lori. Ainda assim não dá exatamente uma grande informação, apenas descarta um bocado a hipótese de um assalto que correu mal. A principal teoria que existe em relação a este caso é de que o departamento da polícia está envolvido nas mortes e também no desaparecimento. E ok, eu sei que isto parece um bocado estranho, vocês devem estar dizendo que é polícia, isso não faz sentido nenhum, mas eu vou já explicar-vos, ok? Bem, basicamente para vocês perceberem, ok, eu vou tentar explicar isto bem. Havia uma confusão entre o Danny e o departamento da polícia, ok? Porque basicamente o filho do Danny foi morto a tiro devido a ter assaltado um caminhão e ter roubado uma arma a um vizinho. Eu não sei bem como é que foi esta questão entre a polícia e o filho dele. O que eu sei é que o tiroteio foi justificado, portanto eu acredito que tenha sido uma daquelas situações em que a polícia teve de atuar, ok? No sentido em que por alguma razão tiveram de disparar e pronto, e o filho dele acabou por ser morto. Isto dito assim é um bocado mau, mas enfim, se vocês veem séries policiais vocês percebem o que eu estou a querer dizer, aquele momento em que a polícia tem que disparar porque não tem outra hipótese, estão a perceber o que eu estou a querer dizer? Pronto, seja como for, daquilo que eu consegui perceber, o Danny achou que a morte dele não foi exatamente justificada e ele acredita que ele foi morto injustamente, portanto que tenha sido se calhar abuso de poder ou algo do género, estão a perceber o que eu estou a querer dizer? Tenham disparado tendo outras hipóteses. Isto é um bocado difícil de explicar assim, mas pronto. E portanto o Danny, por achar que a morte do seu filho foi injusta, ele ia avançar com um processo contra o departamento e estava bastante próximo de o fazer. No entanto, infelizmente aconteceu este incêndio e então isso não chegou a acontecer. E, inclusive, 3 meses antes do incêndio, o Danny disse ao seu irmão que caso lhe acontecesse alguma coisa para ele investigar o departamento, porque acho que ele estava a desconfiar de que a polícia iria tentar fazer alguma coisa contra ele devido a esse processo que ele queria fazer contra eles. Estão a perceber o que eu estou a querer dizer? Isto é um bocado difícil de explicar, mas basicamente estava a haver assim uma grande confusão entre o departamento e o Danny e, portanto, de certa forma até faz bastante sentido que a polícia tenha logo tido aquela teoria de que o Danny tinha morto a sua mulher e que tinha raptado a sua filha e a melhor amiga da sua filha, sem terem exatamente grandes provas disso, não é? Portanto, eu acho que nesse sentido a polícia se precipitou um bocado, tanto que depois encontraram o corpo dele. E eu nem disse nada anteriormente, mas isto é importante dizer que basicamente a polícia fez o local do crime um local de crime aberto. Estão a perceber o que eu estou a querer dizer? Ou seja, as pessoas podiam ir lá. E acho isso muito mau, porque quer dizer, aquilo estava a ser uma investigação e nem sequer tinha passado tempo praticamente nenhum, como assim já estão a deixar as pessoas entrarem? Tanto que os pais da Lori conseguiram entrar e foram eles até que encontraram o corpo do Danny, e então quase que dá a entender que a polícia também não se esforçou muito para tentar resolver o caso. Acho que eles estavam mais concentrados em culpar o Danny. No entanto, as coisas obviamente alteraram-se assim que o corpo do Danny foi encontrado e devido também a estas histórias todas, então o departamento da polícia retirou-se do caso e portanto parou a investigação e o caso passou então a ser investigado pelo escritório de investigação do estado, que era Oklahoma, e eu nem sequer disse isto ao início, mas este caso aconteceu em Oklahoma. E pronto, basicamente é isto. Na altura realmente houve a suspeita de que o departamento da polícia estivesse envolvido, no entanto mesmo as pessoas envolvidas fizeram o teste do polígrafo e passaram e portanto o departamento foi excluído como suspeito. E então esta é uma das teorias que existe de que realmente o departamento da polícia esteve envolvido neste caso. Eu pessoalmente não acredito muito nisso, mas já vou falar sobre isso um bocadinho mais à frente. E uma outra teoria que existe é de que o Danny era um pequeno traficante de drogas e que portanto tudo isto aconteceu devido a um ajuste de contas. O porquê dele ser um pequeno traficante de drogas não me perguntem, porque sinceramente eu não sei onde é que isto surgiu e fui investigar a ver se havia alguma coisa que indicasse isto, mas realmente não encontrei nada. Portanto, por alguma razão isso surgiu, portanto eles devem ter tido alguma informação, não faço ideia, mas basicamente houve alguém que disse à polícia que viu o Danny com 2 homens que ele não conhecia de lado nenhum, ele, a pessoa que estava a ver, não é?
e que parecia que estava a haver ali alguma confusão e que eles não eram exatamente bem-vindos. Isto aconteceu 2 semanas antes do incêndio, portanto existe esta desconfiança de que possa ter sido alguma coisa que correu mal em algum negócio que envolvesse droga ou algo do género e que portanto fosse essa a razão para o incêndio. Eu pessoalmente acho que isto não faz muito sentido, apesar de que por outro lado também faz, porque imaginem, a verdade é que a arma nunca foi encontrada, portanto vamos imaginar que realmente o Danny estava envolvido em drogas, no negócio de drogas, atenção. Imaginando que isso é verdade e que realmente isto era algum ajuste de contas, até fazia sentido porque a arma nunca foi encontrada e como vocês sabem, este tipo de pessoas são sempre muito cuidadosas no que toca a este tipo de situações e então faz sentido até por um lado, porque realmente a verdade é que não existem provas praticamente nenhumas. Por outro lado, não faz muito sentido porque por que razão é que iriam raptar a Laurie e a Ashley? Não faz sentido nenhum porque, I don't know, a não ser que as tivessem morto a seguirem e tivessem deixado os corpos em algum lado, porque não faz muito sentido para mim traficantes de droga raptarem 2 raparigas de 16 anos. Para mim não faz muito sentido, acho que a teoria é assim um bocado mal explicada, mas lá está, também existe pouca informação, portanto também não consigo tirar assim grandes conclusões apenas com estas informações, mas acho que não faz muito sentido. E por fim, a última teoria de que vos vou falar é a teoria de que a Ashley matou o pai e a mãe e que ela e a sua melhor amiga, a Laurie, fugiram. Acho que não faz sentido, muito honestamente, e aliás esta teoria nem foi levada muito a sério porque as autoridades dizem que não acreditam de todo que elas se aguentassem muito tempo sozinhas. Uma das coisas que contradiz logo esta teoria é o facto da mala da Laurie ter sido deixada para trás, ainda por cima com dinheiro e com a sua carta de condução. Não faz muito sentido, se elas estivessem a planear uma coisa deste género, porque é que iriam deixar as coisas para trás? Não faz sentido, porque não acredito que 2 raparigas de 16 anos conseguissem fazer algo deste género e depois conseguissem safar-se. Estão a ver o que eu estou a querer dizer? Safar-se no sentido de que como é que elas iam sobreviver sem dinheiro, sem absolutamente nada? Para mim não faz sentido absolutamente nenhum. Os pais da Laurie também não acreditam todo nesta teoria, acham que é completamente ridículo, que não faz sentido absolutamente nenhum e que não acreditam de todo que 2 raparigas com aquela idade e a sua filha, não é? Porque uma delas era filha deles, tivessem cometido este crime. E por fim, pessoal, existe mais uma teoria que não é exatamente uma teoria, é mais um acontecimento, ok? Que foi, portanto, um prisioneiro que se chamava Jeremy Jones que confessou ter cometido este crime. Ele basicamente disse que matou o Danny e a Kathy e que levou a Ashley e a Laurie para o Kansas, e foi então quando ele lhes deu um tiro na cabeça e deixou os seus corpos numa mina abandonada. E é óbvio que assim que a polícia tomou conhecimento disto, foi feita logo uma busca a essa mina. No entanto, os corpos nunca foram encontrados e por alguma razão esse prisioneiro que recuou na sua história. No entanto, apesar dos corpos não terem sido encontrados nesta mina, a família e a polícia acredita que este homem poderá realmente estar envolvido, isto porque tiveram conhecimento de que este homem foi preso às 4 da manhã, na manhã do incêndio e, por sinal, muito perto do local onde o incêndio ocorreu. E outra razão também que os levou a crer que este homem estivesse envolvido foi o facto de ele ter falado sobre alguns detalhes do crime, detalhes estes que não tinham sido divulgados ao público e, portanto, daí esta suspeita. Para além do Jeremy Jones, houve também um outro homem prisioneiro que também confessou ter cometido este crime. Este homem chamava-se Tommy Sells e ele basicamente confessou também que tinha cometido este crime. No entanto, ele estava completamente drogado e que não se recorda de onde é que deixou os corpos, não sabe o que é que aconteceu. Basicamente, ele não sabia absolutamente nada, só sabia que tinha cometido o crime. Como é óbvio, a confissão dele não é exatamente uma confissão muito credível, não há nada que sequer o ligue a este crime, e apesar de ele ter cometido muitos crimes, não havia, como eu disse anteriormente, nada que o ligasse a este crime, portanto não fazia muito sentido. Apesar disso tudo, ele continua a ser considerado um possível suspeito, apesar de na verdade ele também já não estar vivo porque ele foi executado, portanto
pronto, mas muito pessoalmente eu não acredito muito que tenha sido ele, porque não existe nada que o ligue ao crime, nem ao local do crime, tipo, absolutamente nada. E pronto pessoal, basicamente é esta informação que existe em relação a este caso. Se me perguntarem o que é que eu acho que possa ter acontecido, eu muito honestamente não sei. Eu acho que existe pouca informação para ter exatamente assim uma teoria muito certa sobre o que poderá ter acontecido. No entanto, dentro daquelas teorias que existem, e estas teorias, atenção, foram feitas pela polícia, portanto eu acredito que eles tenham alguma base, ok, para poderem ter estas teorias. Daquelas que existem, muito honestamente, eu acho que a que faz mais sentido é a do Jeremy Jones ter cometido este crime, porque a verdade é que, pelo que eu vi, ele foi encontrado perto do local do crime, ele sabia detalhes que praticamente ninguém sabia e, portanto, acho que é bastante possível e, de certa forma, até liga à teoria da droga, porque o Jeremy Jones, quando confessou, ele disse que estava a fazer um favor a um amigo, esse amigo era um traficante de drogas, e que lhe pediu para cometer este crime como um ajuste de contas. Portanto, de certa forma, se juntarmos as duas teorias, até que faz algum sentido, estão a perceber? No entanto, eu não consigo ter assim exatamente a certeza, estão a perceber? Porque não existe assim muita informação, pelo menos publicamente, portanto, daquilo que eu procurei, não consegui encontrar muito mais informação. No entanto, eu decidi falar sobre este caso porque acho o caso muito estranho e basicamente é este o caso de hoje, pessoal. Até hoje a Ashley e a Loria nunca foram encontradas, infelizmente, e na verdade existe uma recompensa de 50 mil dólares para quem as encontrar. Eu pessoalmente não acredito muito que elas estejam vivas, principalmente se foi alguém envolvido em tráfico de drogas. Não acredito todo que elas continuassem vivas, porque não faz muito o estilo desse tipo de pessoas, estão a perceber, e acho que elas vivas seriam apenas um obstáculo para essas pessoas, e então acho que infelizmente elas não estão vivas. Eu acho que o pior nestes casos é mesmo o facto de não se saber o que aconteceu, porque o facto de elas estarem mesmo desaparecidas, ninguém fazer ideia onde é que elas possam estar, acho que é mesmo o mais horrível nesta história. E pronto pessoal, este foi o caso de hoje, eu espero que vocês tenham achado interessante. Eu sei que é um caso que não é muito grande comparativamente com os casos que eu falo aqui no canal, eu sei que não tem muitos pormenores, mas eu achei o caso interessante na mesma, porque é um caso que simplesmente não faz sentido, é muito estranho. Tudo, elas terem desaparecido, os pais da Ashley terem levado um tiro e a seguir terem incendiado a casa, é tudo muito estranho na minha opinião. Acho que não faz sentido, mas pronto, e quis partilhar convosco este caso porque acho interessante, apesar de ser um caso que não tem muita informação. Independentemente disso tudo, eu espero que vocês tenham achado interessante na mesma, e eu gostava muito que vocês me deixassem em baixo nos comentários a vossa opinião, aquilo que vocês acham que faz mais sentido, as teorias que eu falei, ou até mesmo uma teoria que não tenha nada a ver, podem me dizer aí em baixo, porque vocês às vezes saem-se com cada teoria que eu nem sequer penso, e, por sinal, fazem bastante sentido. Portanto, já sabem, partilhem a vossa opinião aí nos comentários, que eu gosto sempre de ver as vossas opiniões em relação aos casos. Portanto, é isso. E pronto, pessoal, basicamente é isso. Eu sinto que os meus olhos estão meio fechados, eu não sei porquê, eu sinto que estou quase a dormir em pé, portanto, eu não sei como é que este vídeo vai estar, eu espero que esteja bem. Antes de acabarmos este vídeo, pessoal, volto a relembrar-vos então para subscreverem ao canal, deixarem o vosso like e também para me dizerem nos comentários, por favor, o que é que vocês acham da luz, porque isso é mesmo muito importante para mim. Eu preciso mesmo de ouvir o vosso feedback nesse sentido, porque, como eu disse anteriormente, vai ser importante nos próximos tempos, portanto digam-me o que é que vocês acham. E pronto pessoal, basicamente é isto, hoje não vos vou chatear mais, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, espero que tenham achado interessante, e é isto pessoal, um grande beijinho para quem está a assistir e vemos no próximo vídeo, beijinhos!